Hoje eu vim fazer um update com as minhas últimas leituras. Eu vou te mostrar tudo o que eu li por aqui no mês de setembro. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do AMD Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. Se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Eu não consegui concluir a TBR de setembro, infelizmente, e o vídeo de TBR vai estar linkado aqui na descrição para quem quiser assistir, mas eu li muita coisa boa no último mês e eu espero mesmo que tu assista esse vídeo até o final e que consiga tirar algumas dicas de livros aí desse update de últimas leituras. Eu li um livro da Agatha Christie no mês de setembro, pra variar, né? Eu li O Misterioso Caso de Styles. Esse aqui foi o primeiro livro que a Agatha Christie escreveu e eu gostei muito, muito desse livro aqui. Aqui a gente vai conhecer uma senhora, ela é até bem endinheirada, tá? Ela mora aí numa mansão e vários familiares acabam morando com ela. Na verdade, os enteados dela moram com ela. Tem uma menina também que ela pega pra cuidar, né, pra ela estudar e tal, porque ela tem mais dinheiro. Então, acaba que várias outras pessoas moram ali e ela é viúva. Essa senhora é viúva e ela resolve casar de novo e ela casa com um cara bem mais novo que ela. Então, a família fica assim, pensando que esse cara só quer o dinheiro dela ou coisas assim. E acaba que tem algumas desavenças sobre testamentos e tal, porque esse casamento traz essas questões aí, e a gente sabe, né, essa família, ela não tá ali só porque ela gosta muito daquela senhora, na verdade ela tá ali com várias segundas intenções, até que essa senhora é encontrada morta por envenenamento. Então, o Poirot começa a investigar. É incrível como é o primeiro livro da Agatha Christie, ela já consegue fazer um negócio incrível. Realmente ela sempre teve o dom pra escrita, o dom pra criar mistérios muito instigantes. Eu li a nossa leitura coletiva do mês de setembro, o país era Suíça, e nós lemos Heidi, a Menina dos Alpes, da Johanna Spyri. Esse livro aqui, eu confesso que ele me decepcionou um pouco, porque eu já conhecia essa história, já tinha lido as versões adaptadas pro infantil, mas eu fiquei meio decepcionada, porque na verdade, como é a versão integral, né, o texto na íntegra desse aqui, inclusive tem um volume 1 e um volume 2 nessa edição, eu achei que ele ia trazer outras coisas que eu ainda não sabia quando eu li a versão infantil. E na verdade até trouxe uma coisa ou outra, mas tipo, não foi nada que me prendeu muito, sabe? Então esse aqui, infelizmente, foi um livro... Ele é um livro bom, é um livro muito bom, mas, tipo, pra mim, que já conhecia a história, acabou não sendo nada demais, assim. Eu terminei a leitura sabendo basicamente a mesma coisa que eu já sabia por ter lido as versões infantis. Aqui a gente tem a história de uma menina, né? Na verdade é muito parecido com Anne de Green Gables, porque essa menina, ela é órfã e ela fica com uma tia, só que a tia vai conseguir emprego em um outro lugar e não pode levar ela. Então a tia a entrega pro avô que mora nos Alpes suíços. E esse avô, ele não quer ficar com ela, só que acaba que ela fica ali e eles acabam ficando... né, acabam se entendendo com o tempo. Então a Heidi, ela é uma menina que gosta muito da natureza, ela vê coisas lindas em pequenos lugares, ela encontra a essência das coisas por mais insignificante que possa parecer para outras pessoas. Nisso eu acho ela muito parecida com a Anne, e assim a gente vai vendo, né, como a vida dela vai se constituindo ali. Vocês sabem que eu tô gostando muito de ler ficção científica, e uma ficção que eu li no mês de setembro foi A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Esse livro é curtinho, mas, gente, ele é muito, muito bom. Aqui a gente tem um cientista e ele junta algumas pessoas para explicar que a viagem no tempo, ela é sim possível e que ele vai viajar no tempo. Então ele tem ali um protótipo de máquina do tempo e depois ele consegue construir uma máquina para viajar no tempo e ele viaja para o ano de 802.701. Então a gente vai ver como tá a Terra naquela época. É um livro muito incrível, ele faz a gente pensar sobre várias coisas, ele fez um boom na minha cabeça. Nas explicações do cientista, a gente
gente parece que sente assim a fumacinha saindo do cérebro, sabe? Porque dá um nó na nossa cabeça, mas é muito legal quando a gente entende. É realmente um livro que tu precisa parar pra ler, para entender o que está sendo dito, mas vale muito, muito a pena a leitura. O H.G. Wells traz várias críticas sociais aqui, traz várias questões sociais para serem debatidas. É um livro de poucas páginas, mas que realmente é muito bom. Eu quero ler várias outras obras do H.G. Wells, já tenho mais 2 livros dele aqui pra ler, inclusive. Outro livro que eu concluí no mês de setembro foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse livro é muito bom. Aqui a gente vai adentrar um romance policial em 1327 e se passa em uma abadia. Tem o Frei Guilherme, ele vai para essa abadia justamente com o seu aprendiz. Eles vão passar um tempo por lá e o abade chama ele, porque sabe que ele tem uma certa astúcia de Sherlock Holmes, chama ele para conversar sobre um frei que morreu. Eles não sabem se é suicídio, mas eles acreditam que não foi suicídio, que foi assassinato. Então ele chama o frei para investigar e aí outras pessoas começam a morrer, outros sacerdotes ali dentro. O Frei Guilherme investiga tudo isso e é um livro que traz muitas questões. Inclusive, a gente tem a questão aqui da Inquisição, que estava muito em alta. A gente vê um julgamento da Inquisição acontecendo, como que esses julgamentos ocorriam, né? Muito legal de perceber isso no livro. O livro fala muito de filosofia também, fala de Aristóteles, Sócrates, Tomás de Aquino. E a gente tem aqui uma questão bem interessante, porque eles falam muito sobre aquela fé extremista, né? Aquela religiosidade cega, extremista. Isso é muito visível nesse livro, as várias questões que ele aponta. Aquela questão de que na história isso já aconteceu várias vezes, né? De uma pessoa dizer que mata por Deus, que comete crimes em nome de Deus, que Deus iria querer isso. Aquela percepção de que ao invés de Deus ser algo do amor, é algo vinculado ao ódio, né? E que a pessoa não tá fazendo nada de errado porque esse ódio é o que Deus iria querer. Então isso é uma coisa muito debatida nesse livro. 1970 e é muito atual. O livro foi publicado, né, em 1970 e acaba sendo muito atual. Outra leitura concluída no mês de setembro foi Laços de Família, da Clarice Lispector. Aqui é um livro de contos da Clarice que eu gostei muito mesmo. O meu conto preferido foi A Invenção da Rosa e nesse livro aqui ela traz esses contos que ela pega coisas pequenas da nossa vida, às vezes coisas que se passam batidas e transforma isso, dá uma essência a isso, sabe? Uma essência que às vezes a gente custa ver no nosso cotidiano, como por exemplo tem um conto que é A Galinha, Uma Galinha, alguma coisa assim, em que ela fala sobre uma família que tem uma galinha e eles querem, né, matar a galinha pra assar e tal, só que a galinha põe um ovo e aí eles começam a se sentir mal porque ela colocou um ovo, então tipo ela vai ter um bebê, um pintinho ali, então eles começam a cuidar mais dessa galinha e tal, até ela como um animal doméstico mesmo, porque eles começam a se compadecer dela. Só que a gente vai ver como funciona aí, né, dentro das casas, dentro da cabeça das pessoas, como que esse pensamento vai mudando e que a gente vai deixando de lado coisas que antes eram tão importantes pra gente. Então ela traz essas pequenas coisas com uma essência muito grande e ela fala de coisas do nosso cotidiano mesmo, principalmente da posição das mulheres na sociedade. Então tanto A Invenção da Rosa, quanto Preciosidade, quanto o conto Amor também, são os 3 contos que mais se destacaram para mim. Eles falam da posição da mulher, né, da questão feminina da mulher na sociedade. Ele tá muito marcado, muito riscado, agora nem aparece pra vocês, né, mas eu risquei muito esse livro, escrevi comentários e tal, gostei muito dessa leitura e Clarice segue sendo aí a minha escritora brasileira preferida. Outra escritora brasileira que eu li em setembro foi a Adélia Prado. Eu li essa reunião de poesias dela, tem 150 poemas reunidos aqui. Eu li principalmente por causa do livro Bagagem que tem nessa reunião de poesia. É um livro de poesia dela que é leitura obrigatória no vestibular que eu vou fazer esse ano, então foi por isso que eu peguei pra ler, mas eu gostei muito da escrita dela, são poemas muito bem escritos, eu gostei principalmente do poema Esquisito,
porque ela fala de uma mulher que já tá em uma idade mais avançada, mais madura, mas que ainda se sente órfã por os pais já terem morrido. Então, esse sentimento que muitas vezes a gente não pensa, né? Porque quando uma criança perde os pais, a gente tem aquele sentimento de, a criança ficou órfã e tal, ela precisa de cuidado. E quando a pessoa já é mais velha e perde os pais, sabe? Isso é uma coisa pouco falada, eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso na literatura, na verdade. Provavelmente tem, né, outros livros que falam sobre, só que eu não tinha lido nenhum ainda, esse foi o primeiro. E aqui tem, principalmente em algumas partes do livro, onde... Porque o livro é dividido em vários livros de poesia dela. E tem alguns livros aqui, a gente vê mais pro final da obra dela de poesia, que ela fala muito de Deus, então ela era uma pessoa muito religiosa. E tem, inclusive, um livro aqui que ela fala de Deus em todos os poemas dela, então ela traz bastante essa questão da religiosidade também. Teve alguns poemas que eu achei, assim, que não fizeram sentido pra mim no livro todo, mas teve outros poemas também que eu gostei muito. É outro livro, gente, que eu risquei horrores, ó. Eu não tenho dó de riscar livro não, tá? Então, assim... faz parte. Quando eu era mais nova, eu até tinha um pouco de receio de riscar, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu leio com lápis e caneta e post-it, tudo junto. Outra obra brasileira que eu li em setembro foi O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Gente, que livro, sério. Esse livro aqui, ele é meio autobiográfico, então ele é autobiográfico, na verdade, então ele fala da infância do José Mauro de Vasconcelos. Aqui a gente conhece o Zezé, né, o José, que tem ali seus 5 anos, e a gente vê como é a vida dele, como é a percepção da época, porque aqui a gente tá falando ali da década de 20, 30, por aí. Então a gente vê como é essa infância no Rio de Janeiro. Ele vem de uma família muito pobre, então o pai tá desempregado, a mãe trabalha numa fábrica direto, ela fica muito cansada, ela tem muitas dores nas costas por causa do trabalho repetitivo que ela faz ali na fábrica, mas ela não tem tempo pra descansar, porque só ela tá trabalhando e ela precisa, né, do dinheiro, eles precisam do dinheiro na casa. Ele tem vários irmãos, se eu não me engano, são 11 irmãos. A percepção da infância era muito diferente, né, no início do século XX, então aqui o irmão mais velho vai cuidando do irmão mais novo e assim vai. Então a gente conhece tanto a Glória, que era a irmã que cuidava muito dele, quanto o Luiz, que mesmo com 5 anos o José já tinha que tomar conta dele, coisas assim. Então a gente... Assim, cara, eu chorei horrores lendo esse livro, porque ele teve uma infância muito doída, ele apanhou muito, ele era uma criança arteira sim, mas eu acho que ele apanhava muito mais do que ele merecia. Tem um capítulo aqui que, sério, é muito doído. Eu tive que parar de ler pra, sabe, respirar, assim, porque é muito doído. A gente vê realmente... Cara, assim, só lendo pra entender, sabe? Dizem que é um livro infanto-juvenil, mas eu não recomendo esse livro pra crianças. Não recomendo, justamente por causa dessas partes bem doídas, sabe? É um livro que fala sobre suicídio também, fala sobre isso, sobre as crianças que, por mais jovens que sejam, já têm essa percepção, né, de que não são benquistas no mundo, de que as pessoas não desejam elas ali. Então, as crianças, gente, elas têm essa percepção. A gente pensa que não, que dizer alguma coisa ruim pra uma criança, daqui a pouco ela nem vai lembrar, mas ela vai lembrar. E se ela não lembrar, vai ficar no inconsciente dela de um jeito ou de outro, sabe? Aqui na telinha amarelinha que aparece no final, eu vou deixar o vídeo de leituras do mês de agosto. Em agosto eu li 10 livros, então tem várias dicas de livros naquele update de leituras. Vou deixar na tela final pra quem quiser assistir. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim. Comenta aqui embaixo quais os livros que tu leu no mês de setembro, que eu vou adorar saber. E não esquece de se inscrever pra saber quais os livros, né, que eu vou ter lido aí em outubro.
outubro eu quero trazer mais vídeos de updates de leituras pra cá. Já saiu o TBR de outubro, eu vou deixar na descrição pra quem quiser assistir. Então já se inscreve pra quando sair o vídeo de updates de leituras de outubro, tu já vai conseguir ver e já vai conseguir saber se eu realmente cumpri a minha TBR de outubro ou não. Eu espero de coração que tu tenha gostado desse vídeo, ele foi feito com muito carinho pra ti. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.